volta! E hoje a gente vai conversar sobre um livro e uma série, O Alienista, do Caleb Carr. A minha irmã já tinha falado sobre a existência dessa série pra mim há bastante tempo, só que assim, eu nunca prestei atenção, tipo, ok, mais uma série na minha vida. Até que, não sei porquê, eu acho que foi o vídeo da Bel Rodrigues, se eu não me engano. Não sei, enfim, eu só sei que eu quis pegar o livro e assistir a série e trazer aqui pra vocês. E foi uma coisa maravilhosa, porque o livro é sensacional, tipo, muito sensacional. E como de costume, eu quero trazer uma contextualização, né, histórica aqui pra vocês, da Nova York, de 1890 ali, mais ou menos. Mais precisamente sobre uma figura específica que a gente tem aqui no livro, que é o Theodore Roosevelt. Inclusive, ele se tornou o 26º presidente dos Estados Unidos. E foi, assim, um dos presidentes que mais, assim, fez coisa na vida. Então, vamos lá. Em 1895, e isso são coisas, assim, que são, de certa forma, abordadas aqui na história, por isso que eu tô comentando. Em 1895, Roosevelt, ele se tornou presidente do Conselho do Comissariado da Polícia de Nova York. E naquela época, a polícia de Nova York, ela era considerada uma das mais corruptas de toda a América. Todo tipo de corrupção tinha naquela polícia lá. Principalmente os donos de bordéis subornavam, né, os policiais para não fazerem, né, uma vista grossa acerca dos menores que estavam ali trabalhando, envolvimento com drogas e álcool e tudo mais. E o Roosevelt, ele ficou famoso justamente porque, tipo, ele entrou com a proposta de reformar todo o departamento. Então, assim, houve demissões em massa, ele contratou novas pessoas, principalmente jovens policiais que trabalhavam com uma visão bem diferente, né, dos que já estavam no cargo há bastante tempo e que já estavam, né, corrompidos pelo sistema. Inclusive, foi nessa época em que novas tecnologias foram adquiridas, começaram a ser trabalhadas dentro da polícia. A questão das digitais, né, análise das digitais, coisas do tipo. Em 1894, né, um ano anterior, o Roosevelt, ele conheceu um jornalista chamado Jacob Ribbs. E esse Jacob, ele era muito famoso, ele trabalhava no Evening Sun, que é um dos jornais, eu acho que ele existe até hoje, em Nova York. E ele abordava justamente as terríveis condições, né, e os problemas enfrentados pelas famílias imigrantes que estavam chegando em Nova York. Eram, assim, situações extremamente insalubres, o povo vivia numa miséria além da miséria, assim, era horrível a situação. Que eu acho que eu não comentei, mas vai muito de encontro com essa situação dos menores que acabavam encontrando um certo alívio, um certo refúgio nos bordéis dos donos lá que subornavam a polícia. Então, assim, eles estabeleceram um relacionamento muito próximo de amizade mesmo, porque justamente com essa proposta do Roosevelt, né, de reformular toda a polícia e tudo mais, vai muito de acordo com essa questão social, né, essa visão que os dois tinham. Agora, já em 1918, Roosevelt, ele acabou perdendo, né, o seu filho mais novo, Quentin, que muita gente acredita que era o filho favorito dele, apesar dos pais falarem que não tem filhos favoritos. Ele perdeu, né, ele é o Quentin, ele era piloto, se eu não me engano. E em 1918, na Primeira Guerra Mundial, ele acabou falecendo. E o Roosevelt, ele ficou muito sentido com a morte do filho. Era perceptível, assim, sabe? Ele ficou muito ruim com a morte, com a perda, né, do filho. E em 1919, em 6 de janeiro, o Roosevelt faleceu. E, assim, voltando um pouquinho aí, na década de 1890,
Nova York já, assim, era uma das grandes metrópoles mundiais, né? Na época já estava com mais de 3 milhões de pessoas, só, né, entre nativos e imigrantes. E só na ilha de Manhattan tinha 2 milhões, 2 milhões de pessoas. É muita gente. Isso tudo para falar para vocês que a história começa em 8 de janeiro de 1919, ou seja, 2 dias após o falecimento do Roosevelt e logo após o enterro, né, o funeral e tudo mais. A história ela é narrada pelo John Moore, que é um jornalista. Um jornalista não, né? Ele trabalha, ele é desenhista, meio que freelancer assim para o New York Times. Eu não achei informações sobre esse John Moore, se seria inspirado no Reeves, né, que eu mencionei, mas assim, é bem similar, sabe? As histórias. Fica aí então o questionamento. O John Moore, então, ele passa a narrar a história que aconteceu alguns anos antes, em 1896, sobre um caso bizarro que ele, o Roosevelt e o Dr. Laszlo Chrysler trabalharam. É como se fosse memórias, como se fosse não, né? São memórias e que ele vai trazer pra gente nesse formato de texto gigantesco, porque o livro tem umas 600 páginas. Eu vou contar a história de uma forma bem resumida, assim, bem resumida mesmo, porque o legal dessa, isso não é nem questão de spoiler não, mas o legal dessa história específica é justamente a gente acompanhar o desenvolvimento do raciocínio lógico, sabe, por trás das investigações. Então, um belo dia, uma bela noite, na verdade, o corpo de um jovem, de uma criança, né, de 13, 14 anos, é encontrado numa ponte. Ele é identificado como Giorgio Santorelli, e ele é um dos famosos boy horse, né, que são meninos que se prostituíam, a maioria deles imigrantes, aquela história toda que eu já comentei. E ele foi morto, assim, de uma forma bem gráfica, bem visceral, teve seus olhos arrancados, seus membros arrancados, ele estava numa posição muito ruim, e ele estava, assim, de fato, vestido de menina. Estava maquiado e tudo mais. O Roosevelt, ele acaba chamando, né, o Chrysler e o Moore para ajudar ele ali nessa investigação, porque nessa época muitos assassinatos estavam acontecendo. E como esses assassinatos aconteciam nas classes mais baixas, não era muito, até hoje, né, não é muito de interesse, assim, da população rica. Então ele não podia, assim, o Roosevelt, ele se viu politicamente restringido para trabalhar nesse caso. Então ele chamou, né, o Chrysler e o Moore para trabalhar meio que extraoficialmente. E o Chrysler, eu acho que eu não mencionei, mas ele é o alienista, né, da nossa história, ele é o psiquiatra. Inclusive ele tem um instituto que é focado na recuperação e no tratamento de crianças. Então ele tem já esse histórico, né, de doenças mentais. Só que a autoridade dele na cidade é muito contestada, justamente porque ele aborda questões que fogem da explicativa religiosa, né, que eram muitas vezes associados ali na época. Ah, a menina tá na TPM, só que achava que ela estava possuída, coisas do tipo. Para compor, né, para trazer mais credibilidade para essa equipe, a gente tem então a presença da Sarah Howard, que é a primeira mulher que trabalhou no Departamento de Polícia de Nova York. Ela era uma secretária, né, do Roosevelt, e ela servia de comunicação, né, entre o comissário e essa equipe. Eu não achei, assim, na verdade eu nem procurei direito, informações sobre se de fato, assim, como é que eu vou falar? Houve, obviamente, uma primeira mulher que trabalhou, mas eu não sei se foi nessa época, se foi nessas condições. E outra coisa, 2 jovens detetives, o Lucius e o Marcus Isaacson, eles foram chamados também pelo Roosevelt para auxiliar. Na verdade, o Chrysler pediu, né?
dois jovens detetives para auxiliar eles no trabalho, nessa parte mais pericial. E esses dois irmãos, eles eram conhecidos justamente por trabalhar com essas novas tecnologias para análise de evidências. E a história é basicamente essa, né? Vão aparecer outros corpos, né? Outras crianças aparecem mortas ali nessas mesmas condições, e através de um estudo, de um profiling que a gente conhece hoje, eles acabam montando esse perfil do assassino, acabam descobrindo coisas ali sobre o passado, coisas que justificariam, né, os crimes, e eles, obviamente, que capturam e tudo mais. Esse livro, eu não sabia, eu fui descobrir isso ontem, quando eu estava montando o roteiro do vídeo, faz parte de uma série. Sim, nós temos mais 3 livros. Foi ótima a minha pesquisa, né? A gente tem um Alienista, tem mais 2 publicados e tem um a ser publicado ainda, mas esses outros 2 têm disponível só em inglês, não achei em português ainda. É uma quadrilogia e todos os livros são calhamaços. O segundo, por exemplo, tem 770 páginas, então assim, não sei quando eu vou trazer aqui pra vocês, mas eu fiquei muito interessada na leitura. Pra quem assiste Criminal Minds, ou já assistiu, é como se a gente tivesse a unidade de comportamento, né, no século XIX. E é incrível, porque assim, tem um capítulo específico em que eles trabalham toda essa questão psicológica do assassino, sabe? Essa questão, por exemplo, dele abordar essas crianças que trabalham nesses bordéis e por que especificamente são meninos, né, que estão vestidos de meninas, e por que ele, por exemplo, ele acaba cortando a genitália, por que ele faz isso. Então, assim, é muito bacana. E o autor pesquisou sobre o assunto. Ele não está escrevendo qualquer coisa, inclusive até nos agradecimentos depois ele menciona, né, que ele trabalhou diretamente com nomes renomados dentro do profiling, né, dentro dos estudiosos de serial killers. Então, assim, é muito bacana mesmo. E uma curiosidade sobre a história, que é o seguinte: o Caleb Carr, ele é conhecido como um escritor de não ficção. Esse romance, ele foi escrito como ficção. Só que ele falou pro editor dele lá que era não ficção, que era tipo, não, é baseado em fatos reais, é tudo real, é tudo real. E aí o editor, nossa, que legal e tal, e leu a história e super achou que era super real, sim, que aconteceu tudo isso. Só depois de um tempo é que ele falou, então, eu inventei essa história. É super ficção. Uma das coisas que traz, assim, essa intensidade para a história e essa confusão aí com ficção e não ficção é porque tem muitas personalidades reais aqui, né? Ele usou de pessoas reais, o Roosevelt, por exemplo, e a posição dele dentro da polícia e tudo mais, ele usou de uma forma muito perspicaz aqui, que realmente vai fazer a gente questionar se é real ou não. Bom, é isso. A série, né, eu falei que eu ia falar da série, ela é bem fiel à história. É claro que a gente tem que lembrar que são mídias diferentes, né, são narrativas diferentes, são plataformas diferentes, mas mesmo assim houve um cuidado muito grande na hora da construção do roteiro, que ficou assim bem fiel mesmo. Obviamente que eu recomendo o livro, porque ela, né, tem mais detalhes, principalmente nessa parte de montar o perfil do assassino, que pra mim é o interessante. Mas a série não deixou a desejar, não. E estamos aqui esperando a segunda temporada. Eu não sei se a segunda temporada vai ser baseada no segundo livro. Mas se caso eu tiver essa informação, eu passo aqui para vocês. E eu pretendo ler o livro antes de assistir a segunda temporada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.